Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou o enfermeiro João Rodrigues, especialista em saúde, professor da Faculdade Supremo Redentor do curso técnico em radiologia. Hoje vamos iniciar uma nova disciplina falando sobre higiene, profilaxia e autocuidado em saúde. Uma disciplina muito importante, na qual vamos abordar um pouquinho sobre alguns conceitos aplicados, algumas medidas de precaução, técnicas de higienização das mãos. Vamos falarmos também um pouquinho sobre os métodos de controle microbiano e também sobre os grupos dos principais micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, vírus, além de abordar os instrumentos que são muito importantes, que nos ajudam a proteger desses agentes infecciosos, os equipamentos de proteção individual e coletiva. Então vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre a introdução, a higiene e a profilaxia e vamos aprender um pouquinho sobre alguns conceitos aplicados à higiene e profilaxia. Mas por que, professor, estudar higiene e profilaxia? É muito importante conhecermos os determinantes de saúde, conhecermos as técnicas, que são utilizadas para prevenir e evitar algumas doenças, pois algumas barreiras nos ajudam a evitar a introdução de um agente infeccioso no nosso corpo e prevenir aí que ele possa cursar uma determinada infecção. Alguns dos desenvolvimentos de muitas doenças são decorrentes do mau uso de algumas técnicas, dessas barreiras que são importantes para nos proteger destes micro-organismos. Um dado importante que eu trouxe para você do Ministério da Saúde, ele aponta que 5 a 15% dos pacientes que são hospitalizados, eles adquirem algum tipo de infecção hospitalar. Então é um índice muito alto. Voltando para o lado da área dos profissionais da saúde, nós já temos estudos na literatura que têm ressaltado a importância de uma educação, de trazer mais conhecimentos para os profissionais acerca das medidas de controle microbiano, acerca da utilização, da importância de se utilizar os métodos de equipamento de proteção individual e coletiva, e também da importância de realizar a lavagem correta das mãos. Pois quando não realizamos essas medidas protetivas, os estudos relatam e mostram que muitos profissionais têm sido afetados por esses micro-organismos devido a negligenciar algumas ações no seu ambiente hospitalar. Então, as infecções hospitalares, elas podem ser ocasionadas por diversos fatores. Um deles, a falta de lavar as mãos, internação prolongada, utilização de medicamentos sem controle rigorosos, pessoas que têm baixa resistência ou aqueles pacientes que são submetidos a procedimentos de alto risco. Então isso já são fatores que aumentam ainda mais o risco de adquirir algum tipo de infecção. E aí, qual a diferença de higiene e profilaxia? Quando falamos de medidas de higiene, nós estamos falando ao conhecimento que nós temos de técnicas, de métodos que nós vamos aplicar para prevenir ou evitar a introdução de um micro-organismo no nosso corpo. No caso, o conhecimento da técnica da lavagem das mãos é uma medida de higiene, E os tipos de higiene nós podemos ter como principais de duas formas, a física e a higiene coletiva, mas nós também temos a higiene mental, pensamentos positivos, nós temos a higiene ambiental, social, Higiene física, a higiene do corpo, lavagem simples das mãos, o cuidado com a cavidade oral, e a coletiva é aquela que é uma norma para toda a sociedade, o qual nós devemos realizar
para prevenir a introdução desses micro-organismos no nosso corpo. No que se refere à profilaxia já é um método, né? Um método que utilizamos para a prevenção de uma determinada doença, um determinado, né, micro-organismo. Esses métodos que são aplicados, eles podem ser de duas formas. Os métodos, né, profiláticos comportamentais ou os métodos a partir de drogas, né, por medicação. Os comportamentais é aqueles que nós adquirimos através dos nossos hábitos saudáveis, alimentação, prática de atividade física, sono e repouso, que são medidas simples, medidas de cuidado simples que realizamos e podemos prevenir e evitar diversas doenças. Já a profilaxia com métodos de drogas, né, medicamentosas, é com a utilização de medicamentos, né? Droga é um medicamento para prevenir ou até mesmo tratar uma determinada doença. No caso, a vacinação, né, para a prevenção de uma doença, e a administração de medicamento para o controle ou tratamento de uma determinada patologia. Quais são os objetivos de higiene e profilaxia? Então nós temos aí evitar a introdução de micro-organismos esses, bactérias, fungos, protozoários e vírus, que ao penetrar no nosso corpo, no nosso organismo, ele pode cursar diversas doenças no nosso corpo. Controlar ou evitar o aparecimento de novos casos de doenças e também reduzir os efeitos de uma determinada patologia. Essa é um dos principais objetivos, né, de higiene e profilaxia. Alguns elementos que são responsáveis pela caracterização de uma determinada doença. O que pode caracterizar uma doença, né? Nós temos aí a fonte de infecção. A fonte pode ser a pessoa, a água, né, alimentos. Isso é uma fonte, o qual pode caracterizar uma determinada doença. Vias de transmissão é outro fator que pode caracterizar uma doença. Então, no que se refere às vias de transmissão, nós temos de 3 formas. A via por contato, que pode ser ela direto ou indireto, né? Direto é aquele meio de contato diretamente com a pessoa. Indireto é quando você tem um contato com uma superfície ou um objeto o qual o paciente estava presente ou o qual você realizou um determinado procedimento no paciente, certo? Caso algumas doenças como difteria, né, que pode atingir tanto a nossa cavidade oral como também a nossa integridade da pele, ela é uma doença que pode ser transmitida por contato direto. Se você tem uma porta de entrada, uma lesão na tua mão e não utilizar os equipamentos de proteção individual e ter o contato direto com a infecção, né, com a lesão do paciente, você pode ser contaminado. E o contato indireto é quando, ao realizar um procedimento, vamos supor, paciente com coqueluche, né, tuberculose ou pneumonia, e você vai realizar um raio-x desse paciente e após a realização do procedimento, o paciente, ao tossir, espirrar, né, ou falar, eliminar aquelas gotículas, aquelas partículas naquela superfície com a qual você manuseou o paciente, e aí você tocar na secreção e ter o contato com aquelas partículas, você se contaminar, ali é um meio de transmissão por contato indireto, né? Não diretamente com o paciente, mas sim com uma superfície ou então algum objeto o qual você manuseou o paciente, né? O paciente ele teve contato antes. As outras vias de transmissão se referem a gotículas e partículas. Gotículas são partículas, ou melhor dizendo, as outras vias de transmissão, né, são gotículas e aerossóis. Gotículas são partículas eliminadas pelo paciente através da tosse, do espirro e da fala.
Essas partículas elas podem atingir até 1,5 m de distância, de acordo com os manuais de biossegurança, né? Então, pacientes que têm infecções como coqueluche, pneumonia, hoje até mesmo Covid-19, né? Alguns especialistas têm dito que o meio de transmissão é por gotículas e também por aerossóis, né? Então, gotículas é quando você tem um contato próximo com o paciente e você inala as partículas que são eliminadas através da tosse, do espirro e da fala deste paciente, né? Então, quando você inala, você é contaminado, né, pelo aquele micro-organismo, né, que está sendo liberado através da tosse, espirro e fala do paciente. E, por fim, a outra via de transmissão é o aerossóis. Já falamos isso até nas disciplinas anteriores de biossegurança aplicada à radiologia. Aerossóis também são partículas eliminadas pelo paciente, né, através da tosse, do espirro e da fala. Diferente da gotícula, o aerossol ele fica suspenso no ar. E aí, o paciente que está dentro de o profissional que está dentro de uma sala com esse paciente, se não tomar as medidas básicas, né, de higienização das mãos, né, ter o cuidado com a utilização de touca, né, que para atender um paciente que elimina aerossóis, ele tem que estar de touca, porque, olha só, se é partículas que ficam suspensas no ar, você pode ter o contato com essas partículas ao ficar impregnado no nosso couro cabeludo. E aí entra aquele hábito que nós temos muito, passar a mão no cabelo e levar as nossas portas de entrada, né, que inclui cavidade oral, as mucosas das nossas narinas, canal auditivo, mucosa ocular. Então, quando você passa a mão e tem um contato com esses aerossóis e leva a sua mão ao contato com essas mucosas, o micro-organismo ele é introduzido, né, ele penetra no nosso organismo e começa a cursar uma infecção. E aí nós temos alguns meios que nós já falamos, né, para prevenir e nos proteger desses tipos de contatos, direto e indireto, por aerossóis e por gotículas, tá? Hospedeiro suscetível. Então são aqueles tipos de pacientes que já têm queimaduras mais graves, né, que aí já ficam suscetíveis ao desenvolvimento de outras doenças. Pacientes que são submetidos a procedimentos invasivos ou que têm algumas patologias que deixam eles mais vulneráveis aí a adquirir uma nova infecção. Aí nós temos aqui algumas medidas preventivas em radiologia. Uma das principais, né, que é utilizada não só no nosso ambiente de trabalho, mas também em casa, é a lavagem correta das mãos. Algo que é negligenciado muito pelos profissionais de saúde, ou mesmo esses profissionais eles têm um déficit de conhecimento acerca do passo a passo da higienização das mãos. Digo isso porque tem estudos que têm relatado isso, né? Estudos na literatura que têm comprovado a deficiência, né, no conhecimento dos profissionais de saúde, tanto técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos e também técnicos em radiologia, no que se refere à lavagem correta das nossas mãos. Outro meio preventivo é a utilização correta, né, dos equipamentos de proteção individual e coletiva, utilização de luvas, procedimentos, touca, máscara, jaleco, óculos, né, são EPIs, né, são medidas que utilizamos para prevenir e nos proteger de muitas doenças, além das medidas específicas, né, para cada tipo de infecção. Para cada tipo de agente infeccioso, de infecção, nós temos uma medida a ser utilizada. Caso pneumonia, né, apenas as máscaras cirúrgicas, óculos, jaleco, pode nos proteger daquelas partículas que são eliminadas pelo paciente. No que se refere a um paciente com Covid-19, por exemplo, ou pacientes que elimina partículas, né, por aerossóis, no caso tuberculose, as medidas
já muda. Aí nós já temos que utilizar as máscaras, né, NR95, a máscara que tem um dispositivo que é capaz de filtrar 95% do ar, e para o paciente a máscara cirúrgica, que é para reduzir a eliminação dessas partículas através da sua tosse, espirro ou fala. Aqui nós temos o que nós chamamos de métodos de controle microbiano. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né, de uma forma mais complexa. Vamos abordar mais sobre eles. Então vamos aprender primeiro os conceitos aplicados. O que são a asepsia? Né? Então a asepsia é a redução de grande quantidade de micro-organismos em objetos inanimados. Esses objetos inanimados se referem a uma bandeja, o qual utilizamos para procedimentos do paciente, os chassis radiológicos que vocês vão utilizar para os exames de raio-x. Então a limpeza que é feita nesses objetos, nesses instrumentos, é chamado de técnicas de asepsia. Perfeito até aí? Nós temos também as técnicas simples de antisepsia. A antisepsia é a redução de grande quantidade de micro-organismos em pele e mucosa, né? Então, quando você realiza a higienização, a limpeza de uma determinada área de um paciente para que possa realizar um procedimento, você não está realizando mais uma asepsia. Você está realizando uma antisepsia, certo? Esterilização. Então, é uma técnica de controle microbiano, é o único meio que pode eliminar completamente qualquer forma de micro-organismo, bactérias, fungos, vírus, protozoários, certo? Através, né, da utilização de dois instrumentos que conhecemos como autoclave e também estufa. São instrumentos que colocamos os nossos materiais, são submetidos a altas temperaturas para eliminar esses micro-organismos que ficam presentes nos nossos materiais. E nós também temos a técnica de desinfecção, também é tida como controle microbiano. A desinfecção nada mais é que a diminuição de uma parte, né, de grande parte de micro-organismos que estão em uma superfície, no caso uma maca, né? Quando você realiza o procedimento de um paciente, um raio-x, e vai depois realizar a limpeza da maca, você está realizando uma desinfecção, certo? E por fim, nós temos a degermação, que são utilizadas pelos profissionais. A degermação é a redução de grande quantidade de micro-organismos através da escovação das mãos, né? É um procedimento que é uma técnica, na verdade, que utilizamos muito para cirurgias, né? Quando vamos entrar em centro cirúrgico para manusear e realizar procedimento no paciente. Mas espera aí, professor, eu sou da área da radiologia. Isso mesmo, o técnico de radiologia também auxilia o médico ortopedista nas cirurgias ortopédicas, né? Através do arco móvel, para transmitir as imagens de uma determinada área, o qual o médico ele vai realizar a cirurgia. Então também é uma medida que nós vamos aprender nesta disciplina, que é a técnica de degermação. Vamos lá. Aqui nós temos outros conceitos aplicados, né? A infecção hospitalar. Patógeno. O que é agente patógeno? Vocês vão ver muito isso aí nas literaturas, nos livros. Agente patógeno é aquele agente infeccioso com potencial de risco, né? Um grande potencial de risco à nossa saúde, que ele é capaz de ocasionar uma infecção no nosso corpo. Agentes não patógenos são aqueles micro-organismos que são benéficos, né, para o nosso corpo. São micro-organismos que tem uma vantagem, né,
é benéfico para o nosso corpo, porém eles podem ocasionar doenças em caso de uma baixa imunidade, certo? Eles convivem no nosso corpo, na nossa pele, chamado da microbiota normal. Outro conceitozinho aplicado básico é o que a gente chama de hospedeiro. Hospedeiro é o organismo que abriga outro. No caso, nós podemos ser um hospedeiro. E outro conceitozinho aplicado é o que nós chamamos de epidemia. A epidemia é uma doença que ela começa a incidir várias localidades, começa a surgir em várias regiões, várias localidades. Isso é chamado de epidemia. Endemia é uma epidemia, é uma doença que já é específica de uma determinada região. Caso febre amarela, na região norte, malária, algumas doenças que já são específicas, já são natural daquela região. Então nós chamamos de endemia. E pandemia, nós temos aí várias doenças que podem ser consideradas como pandemia. São aqueles tipos de infecção, de doenças que atingem grandes proporções. No caso, o HIV, pneumonia, que já foi considerado uma epidemia, posteriormente uma pandemia. E, mais atual, nós temos o Covid-19, o coronavírus. Primeiramente, ele foi considerado uma epidemia, começou na China, começou a atingir várias regiões do país e depois começou a atingir outros países, até chegar aqui no Brasil. E aí hoje ela é considerado uma pandemia, porque já é uma infecção, é uma doença que atinge grandes proporções, é uma doença mundial, certo? E aí nós temos o disseminador. O disseminador é aquele indivíduo que elimina, que dissemina a doença. Nós podemos ser um disseminador. Você que está contaminado, de repente tem um contato com agente infeccioso, pega na maçaneta de uma porta, vem outro profissional, depois vai lá, toca, se contamina. Então você é um disseminador. Então, aquela pessoa que transmite, que elimina o agente infeccioso. E aí nós temos contaminação. Contaminação é quando há uma presença de um determinado micro-organismo naquela região, naquela área, da nossa pele. Há uma contaminação ali. Agora, quando o micro-organismo ele começa a se multiplicar, e começa a lesão ela começa a ficar inflamada, parecendo um exudato, aquele puizinho amarelo que costuma sair dos ferimentos, ali além de contaminar, é uma infecção contaminada, mas também está ocorrendo o que a gente chama de colonização. Colonização é quando ocorre uma multiplicação de um agente infeccioso na superfície da nossa pele, tá bom? E aí nós temos o que chamamos de infecção, Depois da contaminação, da colonização, ocorre a infecção, que é um dano, um prejuízo à integridade física da nossa pele devido à multiplicação, ao processo de colonização que o micro-organismo fez na nossa região, E as infecções, elas podem ser de duas formas. As infecções endógenas e as infecções exógenas. Endógena, como o nome mesmo diz, endo, dentro. Então são aqueles tipos de infecção que são adquiridas através da nossa microbiota normal. Lembre-se, nós temos o que a gente chama de microbiota normal. Nós já temos micro-organismos, cavidade oral, genitálias, intestino, Então em várias regiões do nosso corpo, pele. Mas professor, você disse que eles não são patógenos, não ocasionam infecção. Exatamente. Desde que eles não colonizem um sítio que não é seu, não é de sua área, uma região que não é sua. Como por exemplo,
Você já percebeu quando você leva um corte, né? E aí a infecção, o ferimento, na verdade, ele fica vermelhinho na tua pele. Passado algumas horas ou alguns dias, você percebe que aquela lesão, ela começou a infeccionar. Por quê? Na nossa pele nós temos o que a gente chama de microbiota, a microbiota da nossa pele, é a transitória e a residente. Então quando você se cortou, então às vezes você coça que fere a tua pele, aquele micro-organismo que está presente na tua pele, que ele é para colonizar apenas a tua pele, ficar ali na tua pele, quando ele penetra na tua lesão, ele vai para uma região que não é dele. Então, quando ele vai para uma região e começa a se multiplicar, ele cursa em uma infecção endógena. Voltando, repito novamente, é quando o micro-organismo, né, que faz parte da nossa microbiota, ele vai para uma área que não é sua, certo? Infecção exógena é aquele tipo de infecção que já vem de fora para dentro, através da utilização incorreta de equipamentos, de instrumentos, através de procedimentos que nós realizamos em pacientes, como no caso do processo de nebulização, de oxigenação, né, com o paciente. E para finalizar, eu deixo a perguntinha que será o nosso próximo conteúdo da próxima aula: por que estudar os micro-organismos? Então, muitos deles, né, é importante estudar porque alguns micro-organismos possuem características diferentes. E essas além de características, possuem também alguns meios de transmissão diferentes. Então, estudar essas características, essas formas dos micro-organismos, nos ajuda a compreender e a utilizar algumas medidas de higiene e profilaxia que vai aí nos garantir a prevenção, a redução de algumas doenças. Então, beijão a todos, até a próxima aula. Fique com Deus, galerinha!